Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da New Hotel Academy. O tema de hoje é Dicas para a gestão eficiente de reservas individuais. Meu nome é Artur Carneiro e hoje vamos falar sobre automatismos para agilizar tarefas diárias, procurar e visualizar tarifas disponíveis, vou mostrar plannings disponíveis no Cloud PMS, como efetuar cópia de reservas para poupar tempo, atribuição de quartos massivamente, comentários, despertares ou wake-up call, perfil do hóspede, modificações múltiplas nas reservas, gestão de reservas e vamos ver os principais relatórios referentes a reservas. O Cloud PMS dispõe de vários automatismos que podemos configurar antecipadamente para a criação de reservas. Quando eu vou criar uma nova reserva, alguns dos campos vêm preenchidos por defeito, como por exemplo, a hora de check-in e check-out, as tipologias, a nacionalidade, a origem, o segmento, etc. Estas podem ser pré-configuradas aqui em Administração, Configurações e modelo da reserva. Ao clicar, tenho aqui vários campos que eu posso definir por defeito. Estes são os campos que ficarão preenchidos automaticamente quando abrimos a nova reserva. Eles são, por exemplo, tipo. Posso dizer que a maioria das minhas reservas são direto à entidade, proprietário timeshare. O tipo de alojamento. Vai buscar todos os meus tipos de alojamento dentro da aplicação para sugerir a quando da criação de reserva qual a tipologia. Normalmente colocamos a nossa tipologia mais comum. O número de hóspedes, a pensão, o tipo de refeição, por exemplo, em HB. Aqui vai definir qual a refeição do HB, para desta forma poder criar os meus relatórios de refeição. O tipo de almoço é o dia de chegada, a nacionalidade, a hora de check-in e check-out, origens, segmentos, etc. Podemos, inclusivamente, configurar as pré-definições nos hóspedes, dizendo o tipo de hóspede, o tipo de cliente, qual a categoria, o sexo, estado civil, o título, o país. Podemos definir também que todo o hóspede é um cliente, nas reservas. Isto faz com que qualquer hóspede registado passe a constar também na nossa listagem de Cardex. E como é que queremos mostrar o nome do hóspede? Primeiro e último, ou último e primeiro. E a categoria. Qual a categoria base que eu quero usar? Vamos ver como se aplica estas definições na criação de uma nova reserva. Para isso vamos a Front Office, clicamos em Nova Reserva e os campos de tipologia, nacionalidade, origem, segmento e tipo de reserva vêm pré-preenchidos, assim como a pensão e o número de hóspedes. Exatamente o que eu tenho aqui. Direto, tipo do alojamento, número de pessoas, hora de check-in e check-out, que está aqui. Também nas definições do hóspede, quando eu vou inserir um novo hóspede, automaticamente vem aqui a dizer que é senhor, masculino, adulto e padrão. Isto serve para poupar tempo na criação das reservas e na inserção dos hóspedes. Para inserir uma tarifa de preço na nossa reserva, aqui no campo Tarifa de Preço, temos aqui esta lupa que nos vai listar todas as tarifas que nós temos criadas no PMS. Para selecionar uma tarifa, basta-me fazer duplo clique em cima dela. E esta tarifa vai ficar associada a esta reserva. Se eu fizer aqui refresh do preço, o PMS vai calcular o valor desta reserva com base numa noite e o preço que consta na tarifa. Temos uma outra forma de criar reservas, mas desta feita procurando por tarifas. Para isso, usamos a nossa ferramenta Procurar Tarifas. Esta é uma ferramenta muito útil, bastante simples, que nos permite poupar muito tempo. Vou dar como exemplo que estou a receber uma chamada telefónica de um hóspede que procura uma reserva de dia, por exemplo, 29, até dia 1 de junho. 29 de maio a 1 de junho.
3 noites, a aplicação faz logo automaticamente. O tipo de alojamento quer um double. A pensão em cama e pequeno almoço, em bebê, 2 adultos. E são apenas estes os critérios que eu necessito. Eu poderia particularizar, escrevendo o nome de uma tarifa de preço, escolhendo uma empresa e vendo quais é que eram os contratos ou as tarifas associadas a esta empresa. Neste caso, eu vou simplesmente usar estes critérios que aqui tenho. Ao fazer procurar, a aplicação vai-me sugerir todas as tarifas disponíveis para aquele período, com o tipo de alojamento e com a pensão e o número de hóspedes. Sugere-me estas todas que eu tenho aqui. Basta-me selecionar aquela que eu desejar. Vamos fazer, por exemplo, esta e, ao abrir, vai mostrar o preço por noite e, se eu clicar no preço a azul, o PMS vai criar uma reserva com os dados que eu inseri previamente na procura de tarifas. Colocou a data de check-in e de check-out, a tipologia, nacionalidade, origem e segmento, que estão aqui, vem aquilo que eu mostrei há pouco das configurações. Se eu quisesse alterar, bastava-me chegar aqui a alterar o segmento, por exemplo. Coloca logo aqui a tarifa, a modalidade de pensão e o número de hóspedes. Se eu fizer aqui preço, vai-me dar o total da reserva. Se eu for aqui a este botão diária, tenho aqui os 3 dias e quanto custa. A mesma coisa que eu encontrei aqui no procurar tarifas. Consegui fazer uma reserva com os dados quase todos preenchidos. Bastava-me para finalizar inserir um hóspede. Aceitar. Sim. E tinha a minha reserva criada. Esta ferramenta não só nos permite criar muito rapidamente uma reserva, como eu consigo ver todos os preços que eu tenho disponíveis para aquelas datas com as tarifas associadas. O Cloud PMS dispõe de vários plannings para que possa gerir eficientemente as suas reservas. O primeiro é o mais conhecido e é o Planning de Alojamentos, que se encontra aqui neste Planning de Alojamentos. Basta-me clicar e surge-me o Planning, que em cima tem os dias e do lado esquerdo tem os alojamentos. Vai mostrar 3 semanas para a frente, 1 semana para trás. Aqui conseguimos graficamente ver as nossas reservas e como elas se estendem ao longo dos dias. É uma ótima ferramenta para visualizar e rapidamente conseguir ver a nossa ocupação e as nossas reservas. Existem alguns símbolos aqui. Este cifrão identifica que esta reserva tem movimentos pendentes para liquidar na conta corrente. Esta reserva que tem a seta para cima identifica que faz check-out hoje. E esta reserva, que tem uma seta para baixo, identifica que faz check-in hoje. Conseguimos ver facilmente, pois a data de trabalho, a data a que corresponde, está marcada com uma cor diferente. É a única coluna que tem esta cor verde. Conseguimos ver também os quartos que estão sujos e limpos. Esta bandeira verde identifica que o quarto está limpo. Esta bandeira vermelha identifica que o quarto está sujo. Conseguimos fazer quase todas as operações nas reservas, clicando com o botão do lado direito em cima dela. E temos a possibilidade de editar a reserva, criar uma nova reserva individual, fazer check-in, fazer cópia, cancelar a reserva, retirar o quarto da reserva, notificações, fatura, etc. Na parte superior do planning, conseguimos ver aqui o dia é onde começa o planning. Eu tenho aqui definido no dia 6, mas se eu mudar, por exemplo, para o dia 10, o planning vai se colocar aqui no dia 10. Conseguimos navegar 7, 14 ou 21 dias para o passado, assim. E o planning desloca-se 21 dias para trás. E a mesma forma, para o futuro, conseguimos deslocar 7, 14 ou 21 no futuro. Se eu fizer mais 21, outra vez, vai mostrar aqui o mês de junho, por exemplo. Consigo visualizar o planning apenas por tipologias.
e assim mostra-me só os singles. Conseguimos visualizar apenas por bloco, por andar ou por características dos quartos. Este botão Dividir painel, se eu clicar, vai-nos mostrar todas as reservas que ainda não têm alojamento atribuído. São reservas que foram criadas apenas com a tipologia. É o caso, por exemplo, das reservas que são integradas pelo Channel Manager. Como a reserva é efetuada apenas com a tipologia, todas as reservas recebidas pelo Channel Manager ou criadas manualmente sem quarto atribuído estão escondidas aqui nesta zona não atribuído. Podemos, no entanto, tratar destas reservas da mesma forma como se faz com as reservas com os alojamentos atribuídos. Basta clicar com o botão do lado direito e editar a reserva e depois preencher conforme. Ou temos a possibilidade também de arrastar a reserva que se encontra aqui em baixo e colocá-la no sítio correto. Tenho a certeza, sim, e atribuir alojamento. Podemos também fazer um zoom no planning, vai mostrar em maior detalhe, ou retirar zoom. Tenho a possibilidade também de esconder as reservas que fizeram checkout, e isto funciona no caso de eu ter aqui o planning a começar, por exemplo, no dia 3, e assim a aplicação iria esconder todas as reservas que já fizeram checkout. O planning ainda oferece a possibilidade de, ao clicar num quadro vazio, por exemplo, vou selecionar aqui este quarto 409 no dia 15, se eu clicar com o botão do lado direito, dá-me a possibilidade de criar uma reserva individual ou proprietário, e assim a aplicação vai assumir o quarto 409 com a tipologia Junior Suite e a data de check-in para dia 15, criar uma inatividade ou um out of rental. Se eu quiser criar uma inatividade no quarto 409, bastaria-me selecionar a opção Inatividade, escolher o período da duração desta inatividade, selecionar um tipo, escrever um comentário e este quarto vai ficar inativo durante este período que eu selecionei, ficando marcado com a cor escolhida para este tipo de inatividade no planning. Desta forma, nenhuma reserva pode ser efetuada neste quarto durante este período. Inclusivamente, esta inatividade é transmitida ao Channel Manager, bloqueando assim as reservas neste quarto durante este período. Temos também um outro planning que se encontra aqui debaixo do planning de alojamentos, se eu clicar, chamado Painel Interativo. Se o planning de alojamentos é uma ferramenta para ser usada mais ou menos com a duração de um mês, vendo algumas reservas do passado e 3 semanas para o futuro, este painel interativo é uma ótima ferramenta para usar para o trabalho diário. Ele vai nos mostrar para o dia quais as reservas que fazem check-in hoje, aqui neste quadro do lado esquerdo, os hóspedes que temos em casa e as reservas que fazem check-out hoje. Não só permite visualizar, como temos quase todas as operações, clicando com o botão do lado esquerdo em cima da reserva. Permite-me, por exemplo, fazer check-in nesta reserva. Se eu quisesse fazê-lo, bastaria selecionar a opção check-in, validar que estava tudo correto e aceitar. E teria o meu check-in feito para esta reserva. Caso eu quisesse esta, ao fazer check-in, dá-me a possibilidade de atribuir alojamento que estava aqui em falta. Para isso, basta-me apenas clicar na lupa e a aplicação vai mostrar todos os quartos single que estão disponíveis e limpos para estas datas. Basta-me fazer duplo clique, apareceu o quarto 107 e posso fazer aceitar. Haveria a possibilidade também de inserir mais hóspedes nesta reserva. Nas reservas que estão in-house, clicando com o botão lá direito, posso ter algumas opções, como, por exemplo, visualizar a reserva, fazer uma cópia, visualizar a conta corrente, fazer uma fatura, ver os documentos, etc. E, finalmente, nas reservas de checkout, posso fazer a operação de checkout e faturar, clicando com o botão lá direito e fazendo estas operações.
Este planning é ótimo para a gestão diária dos check-ins e check-outs, assim como validar as reservas que temos em casa. Finalmente, um outro planning é o gestão de reservas. Se o painel interativo lhe permite ver as reservas do dia, o planning de alojamentos com a duração mais ou menos de um mês, o gestão de reservas permite-lhe ver em todas as reservas registadas no PMS. Usando os filtros em cima, eu posso procurar por todo o tipo de reservas e se eu selecionar uma reserva, do lado esquerdo tenho todas as operações possíveis de fazer nesta reserva. Como, por exemplo, cópia, visualizar, alterações múltiplas, inserir hóspedes, check-in, etc. Estes são os 3 plannings de gestão de reservas incluídos no Cloud PMS. A funcionalidade cópia de reserva permite-nos fazer uma cópia exatamente igual à original. Desta forma, podemos fazer várias reservas sem a necessidade de criar uma reserva de grupo. Vou mostrar como. Vamos, por exemplo, aqui à gestão de reservas, selecionar uma reserva qualquer, pode ser esta primeira aqui, e ao selecionar, aparece-me aqui a opção no lado esquerdo, copiar. Ao clicar, a aplicação me pergunta se eu quero incluir os hóspedes e incluir os detalhes do cartão de crédito. Se eu incluir os hóspedes, eu vou copiar o Cardex. Ou seja, se eu alterar os hóspedes numa reserva, ele vai alterar em todas as reservas copiadas, porque ele fez uma cópia de Cardex. Normalmente não incluímos o hóspede. E aqui não vamos incluir também as informações de cartão de crédito, visto que o PMS não guarda informações de cartões de crédito. Faço aceitar e a aplicação cria uma reserva exatamente igual à original. Conforme podem ver, vamos aqui ver a reserva original. Vamos editar e ver que data de check-in e de check-out é exatamente a mesma. As tipologias, a nacionalidade, a origem e o segmento, e inclusivamente o comentário é o mesmo. Tanto o tipo como a empresa, como o preço, são sempre iguais à reserva original. Eu, caso quisesse personalizar com o nome do hóspede, bastaria chegar aqui a hóspedes e adicionar um novo hóspede. Para criar a reserva, bastaria-me então fazer aceitar e tenho uma reserva exatamente igual à original. Poderia repetir esta operação quantas vezes eu quisesse ou quantas vezes eu tivesse disponibilidade neste tipo de alojamento. Só para esclarecer, a diferença entre reservado e ocupado é que o reservado é a intenção original do cliente. Ele quis reservar um double. O ocupado é onde o vamos colocar. Imaginem que eu já não tinha doubles suficientes e então eu colocaria numa suíte. Por exemplo, o cálculo de preço de uma reserva que tem uma tarifa é sempre feito pelo reservado. Desta forma eu posso atribuir upgrades às reservas sem ter que alterar preços, pois o preço vai ser sempre calculado a partir do reservado. O Cloud PMS também nos oferece a possibilidade de atribuir automaticamente os alojamentos. Conforme vimos aqui no Planning, se eu selecionar a opção Dividir painel, eu vejo que na parte de baixo do Planning tem diversas reservas sem alojamento atribuído, apenas com a tipologia. Para automatizar e facilitar as operações de front office, temos a atribuição automática de alojamentos que se encontra aqui, neste símbolo da chave, e diz Atribuição de alojamentos. Clicamos. O filtro permite-nos procurar reservas com datas de chegada ou datas de saída, o número, a série e uma tipologia em concreta das reservas, procurar por reservas de empresa ou por grupos. Aqui, como vai atribuir os alojamentos, se vai atribuir apenas alojamentos limpos e se vai atribuir também alojamentos virtuais, e aqui a forma como vai atribuir automaticamente,
atribuindo apenas aos quartos que não têm alojamento, e se eu quero atribuir usando a última data de ocupação. Vamos fazer um exemplo. Vamos procurar por reservas cujo check-in é para dia 12. Vamos retirar, atribuir para quartos limpos, para me poder mostrar todos os quartos, e faço filtro. Vai mostrar todas as reservas que fazem check-in dia 12. Seguidamente, clico em atribuir alojamentos, e reparem aqui no quarto que neste momento está vazio. Eu clico em atribuir alojamentos e a aplicação atribui estes quartos com base na última data de ocupação. Vai dar prioridade aos quartos com a data de ocupação mais antiga. Vai mostrar o status, vai mostrar a empresa e o preço ou o nome da tarifa. Ainda tem a possibilidade de alterar manualmente o alojamento, clicando nestas duas setinhas, retirando aqui este estado. Vai mostrar quais é que são os quartos que eu tenho disponíveis ainda. Tenho aqui o quarto ainda 310, que caso eu quisesse podia atribuir. Depois da atribuição automática, basta-me fazer confirmar. Ele pergunta-me se quer atribuir automaticamente, digo sim. E a aplicação atribuiu automaticamente os alojamentos àquelas quartas reservas. O Cloud PMS permite que os comentários da reserva surjam em pop-up quando esta faz checkout. Eu vou mostrar. Vamos, por exemplo, nesta reserva que eu abri previamente, reserva 191, que faz checkout hoje. Vou aqui colocar um comentário que quero que seja visto na altura de checkout. Coloquei este comentário assim e vou gravar a reserva. Vamos fazer aceitar. A reserva está atualizada e vamos usar o nosso painel interativo para fazer o checkout. A reserva é esta e quando eu faço a operação de checkout, vai surgir aqui no canto superior direito, durante alguns segundos, o comentário que eu coloquei na reserva. Assim, tenho sempre a garantia de que, caso haja uma ação importante que eu queira fazer na altura do checkout, surge sempre aquele pop-up de forma a poder me lembrar do que está escrito no comentário. Além disso, o comentário aparece sempre na janela de checkout também. A New Hotel tem uma interface que pode ser colocado entre a central telefónica do hotel e o PMS, de forma a poder programar o wake-up calls ou despertares. Uma vez configurada essa interface, dentro das reservas, posso configurar então esse despertar. Para isso é necessário fazer desta forma. Abrimos uma reserva, vou selecionar uma reserva que já esteja em check-in, por exemplo, esta, e vamos editar. Aqui nas opções do lado esquerdo tenho o despertar, que ao clicar mostra-me por baixo os detalhes da estadia, de 11 a 13 de 5, no quarto 204. E aqui em cima é onde eu posso configurar então o despertar, ou o wake-up call. Faço inserir, surge-me este quadro que pergunta em que dia que eu quero este despertar. Vamos dizer que quero dia 12. E a que horas? Vamos pôr aqui às 8 horas. Que tipo de despertar vai ser? A única hipótese que temos é telefones. E qual é a extensão? A extensão será a extensão do quarto. Vou dizer que é a extensão 204, que corresponde ao número do quarto, e faço aceitar. Ao guardar a reserva, será efetuado um despertar. O telefone do quarto tocará dia 12, às 8 horas, fazendo assim o despertar programado no PMS. A opção de Cardex, que se encontra aqui em Front Office Cardex, é onde ficam registados todos os nossos hóspedes que passaram ou que já têm a reserva criada no PMS. Se eu editar um cliente, vamos fazer este, por exemplo, eu tenho a possibilidade de acrescentar moradas fiscais, contactos, documentos, notas, qual é o meu tipo de cliente, se tem uma conta para crédito, se eu posso desabilitar, se é um cliente não desejado. Posso também definir a conta corrente, posso definir atenções e preferências e, muito importante também, posso mostrar as estatísticas deste cliente. Isto quer dizer que eu aqui
consigo ver quantas estadias ele tem acumulado do último mês, do ano até a data, do ano anterior e 2 anos atrás. E aqui em noites, em reservas canceladas, em no-shows, etc. Inclusivamente aqui as receitas totais. Não só guarda os dados do hóspede, mas também todas as estatísticas relativas às suas estadias. Podemos aqui facilmente consultar o perfil do cliente e desta forma poder ajustar a oferta de acordo com o seu perfil. Conforme referi há pouco, aqui o menu Gestão de Reservas é onde podemos fazer todas as operações relacionadas com as reservas. Esta é uma das ferramentas mais poderosas incluídas no Cloud PMS. Vamos fazer um exemplo. Eu quero incluir em todas as reservas que fazem check-in no dia 11 o mesmo comentário. Em vez de abrir reserva a reserva e inserir este comentário, eu posso utilizar as alterações múltiplas. Vou mostrar. Primeiro, aqui no filtro da gestão de reservas, eu vou fazer todas as reservas que chegam no dia 11. Faço filtro. E a aplicação mostra-me todas as reservas que fazem check-in neste dia. De seguida, vou selecionar todas estas reservas e vou escolher a opção Múltiplas, aqui do lado esquerdo. E aqui na janela de alterações múltiplas, tenho a possibilidade de escrever um comentário. Depois de selecionado o comentário, escolho as reservas onde quero atribuir este comentário e faço atualizar. Vai atualizar todas as reservas que vemos aqui com este comentário. Podemos ainda atualizar, ao mesmo tempo, vários dados. Para isso, elas têm que ter algo em comum. Por exemplo, estas duas reservas aqui, que eu vou selecionar, têm a data de check-in e de check-out igual. Então, eu posso fazer uma alteração nas duas reservas em simultâneo de tipologia, por exemplo. Vou dizer que o reservado e o ocupado para estas duas seria a tipologia e a origem não seria diretos, mas seria outra coisa qualquer. Walk-in. Poderia atualizar preços nestas reservas, dizendo que em vez de ser um preço manual de 100, era uma tarifa. E ao fazer atualizar, iria modificar todos estes dados que eu tenho aqui. Ou seja, posso alterar datas de chegada e de saída, tipologias, origens de segmentos, comentários, nacionalidades, caso sejam comuns. Posso alterar preços, número de ocupantes. Posso ainda definir a conta corrente para estas reservas, ao mesmo tempo, em vez de abrir uma a uma. Isto vai permitir poupar muito tempo, pois não é necessário abrir cada reserva individualmente e fazer as suas alterações. Vamos agora aprofundar um pouco a ferramenta Gestão de Reservas. Quando carregamos, a janela que aparece é a janela da Gestão de Reservas e em cima tem um conjunto de filtros com várias combinações que podemos usar para procurar reservas. Já lá vamos daqui a pouco. Agora queria-vos mostrar as ferramentas que se encontram aqui do lado esquerdo. Elas são ativadas quando eu carrego numa reserva e daqui podemos fazer uma nova reserva de grupo, fazer cópia, como vimos há pouco, visualizar ou editar a reserva, alterações múltiplas em reservas, podemos adicionar hóspedes à reserva sem ter que a editar. Se eu carregar aqui, aparece-me uma janela que me permite adicionar hóspedes a esta reserva, sem ter que editar, entrar na reserva, guardar e assim vai poupar alguns passos. Check-in e check-in rápido. Podemos cancelar a reserva, dar no show, dar como overbooking, fazer as suas faturas. Este botão atualizar preços serve para, naqueles casos, por exemplo, que, imaginem, alterou uma tarifa e querem atualizar o preço em várias reservas em simultâneo. Quando é alterado o preço numa tarifa, a reserva mantém o preço original, a não ser que atualizaremos aqui os preços e então vai assumir um novo valor.
Pode ser usado também em casos onde, por exemplo, mudou a taxa de algum imposto ou a taxa turística. E então, este botão vai atualizar em várias reservas os novos preços. Posso incluir aqui items de upsell, que eu já tenha configurados, na reserva que eu selecionei. Basta-me só chegar aqui, procurar pelo serviço de upsell e inseri-lo dentro da reserva. Daqui posso enviar as notificações, e-mails de confirmação de reserva, de pré-check-in, pós-checkout. Posso fazer o KeePass ou o cartão de registro, pré-preenchido com os dados constantes na reserva. Este de exportar KeePass permite-me criar todos os KeePasses. Por exemplo, estou a preparar os check-ins de amanhã e então eu posso chegar aqui e imprimir todos os KeePasses para os check-ins de amanhã. Posso incluir tarifa, posso imprimir, e vai imprimir esta busca que eu tenho aqui. Programar exportar. Este exportar serve para criar uma roaming list. Isto é mais usado em reservas de grupo, que falaremos no próximo webinar. Posso passar reservas para confirmado ou waiting list. Fechar, bloquear, visualizar movimentos. Posso fazer undo, ou seja, posso desfazer check-ins, check-outs, cancelamentos de reserva, no-shows. Caso eu tenha uma interface com um aparelho de criação de chaves, posso criar e emitir as chaves por aqui, copiar ou cancelar. Estas são as possibilidades que nos oferece aqui os menus do lado esquerdo. Em cima, onde diz filtro, temos todo um conjunto de filtros com inúmeras combinações que podemos usar para procurar as nossas reservas. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Eu quero ver todas as reservas que saem entre dia 11 e dia 25, por exemplo. Faço eliminar este filtro para não influenciar esta minha busca e faço filtro. A aplicação vai listar todas as reservas que saem entre estas datas. Posso ainda combinar vários filtros, como por exemplo, eu quero saber todas as reservas que saem entre estas datas e que fazem check-in entre 11 e 13. E se eu fizer filtro, retorna-me outras reservas. Eu, se clicar com o botão do lado direito em cima desta setinha da busca, eu posso limpar estes filtros aqui dentro. Poderia procurar por data de criação de reservas, por data de ocupação. Por exemplo, eu quero uma reserva que esteve no meu hotel entre 1 de abril e 2 de abril. E vou incluir o check-out. E estas foram as reservas que tiveram ocupação entre estas datas. Poderia procurar por reservas com conta aberta, com overbooking, com número externo. E aqui eu posso excluir cancelamentos, excluir no-shows e excluir check-outs. Estes símbolos que se encontram aqui, azul, portanto sem nada e com o visto, isto quer dizer o seguinte: se estiver em branco, ele vai incluir o check-out, ou seja, vai desmarcar a caixa a dizer exclui check-out. Se tiver com o visto, vai excluir o check-out. E se tiver a azul, vai incluir e excluir as reservas em check-out. O azul é o sim e o não, portanto, é a conjugação dos dois fatores. Poderia procurar reservas de empresa, por tipos de tarifa, por tarifas de preço e muitos outros filtros. Além dos filtros de procurar as reservas, eu posso usar estas buscas para criar os meus próprios relatórios, com o botão aqui de imprimir. Imaginem, eu preciso de criar um relatório com todas as reservas que vão fazer check-in no mês de junho. Então eu vou fazer chegada entre 1 de junho e 30 de junho. Faço filtro e vai-me listar todas as reservas que eu tenho registadas e que vão fazer check-in entre 1 do 6 e 30 do 6. De seguida, posso imprimir o relatório, mostrando o housekeeping, mostrando comentários ou mostrando hóspedes. Eu vou fazer sem nada e tenho aqui o meu relatório criado, com
todas as reservas que vão fazer check-in entre 1/6 e 30/6, com os números das reservas, país de origem, entrada e saída, tipologia, modalidade de pensão, número de hóspedes, etc. Ou seja, esta funcionalidade de gestão de reservas serve para não só efetuar as operações de front office, como também criar relatórios de ocupação usando os filtros aqui em cima, onde eu posso conjugar cada um destes campos e assim criar o meu próprio relatório. O Cloud PMS conta com vários relatórios que podem ser encontrados aqui em relatórios e estão divididos por alguns grupos. Vou mostrar aqui alguns relatórios de ocupação, que são os mais comuns e os mais usuais, como por exemplo o relatório de saída de hóspedes, que posso clicar e vai mostrar os check-outs para hoje. Temos, por exemplo, reservas canceladas, que vai mostrar todas as reservas que foram canceladas nesta data. O housekeeping, o relatório de housekeeping para o dia de hoje. E muitos outros. Temos ainda relatórios relativos a reservas em hóspedes, com o relatório de refeições, por exemplo, onde eu posso, de acordo com as reservas inseridas, ter uma estimativa das minhas refeições para o dia de hoje, e vai dar aqui um total de quantos pequenos almoços, de quantos almoços e quantos jantares, assim como o número de adultos, crianças e bebés. Relatório de saída, relatório de chegada, relatórios de atenções. Temos muitos relatórios aqui disponíveis em relatórios e separados por cada grupo. Temos ainda a possibilidade de, na gestão de relatórios, listá-los a todos e caso eu queira procurar um determinado relatório e que eu saiba o nome ou parte do nome, basta-me selecionar este campo aqui em cima e escrever parte do nome do relatório. Vamos procurar, por exemplo, relatórios de chegada e vai mostrar todos os relatórios que tenham chegada no nome. Temos 3 símbolos à frente dos relatórios. Nem todos têm este símbolo. Sempre que encontramos este símbolo da impressora com ponto de interrogação, quer dizer que eu posso colocar alguns fatores para gerar o relatório. Aqui, por exemplo, no relatório de chegada de hóspedes, permite-me colocar igual, diferente, menor, menor ou igual, maior, maior ou igual ou entre uma determinada data. Permite mostrar comentários, mostrar hóspedes. Se eu simplesmente carregar na impressora, vai-me imprimir com os valores por defeito. Este símbolo aqui da estrela, se eu clicar, permite-me juntar aqui aos favoritos aqueles relatórios mais usuais, de forma a que eu os tenha sempre à mão. Relembro que todos os relatórios existentes no Cloud PMS podem ser exportados, por exemplo, para Excel. Para tal, eu necessito de imprimir o relatório. Vamos imprimir, por exemplo, este aqui de reservas criadas. Clicamos neste botão aqui no canto superior esquerdo que diz exportar este relatório. Clico e tenho várias opções. Ao fazer este drop-down, tenho Crystal Reports, PDF, Excel, Word, RTF, CSV ou inclusivamente XML. Vamos, por exemplo, exportar para o mais comum, Microsoft Excel. Teria a possibilidade de fazer todas as páginas ou só selecionar algumas páginas. Vamos fazer todas. Faço exportar. Pergunta-me se eu quero abrir. Eu digo sim. E vai abrir o Microsoft Excel com os dados contidos no relatório que depois podem ser trabalhados individualmente aqui no Excel. Estas são algumas das funcionalidades possíveis nas reservas. Espero que tenham gostado deste webinar e contamos convosco no próximo. Obrigado e até à próxima!